Vamos voltar a falar um pouquinho de política. Jair Bolsonaro prestou depoimento na Polícia Federal nesta quarta-feira. O ex-presidente falou sobre um suposto plano denunciado pelo senador Marcos Duval, que pretendia anular as eleições de 2022. O repórter Bruno Pinheiro acompanhou tudo de perto e traz agora os detalhes. Esse foi o quarto depoimento de Bolsonaro à Polícia Federal. Na oitiva desta quarta-feira, o ex-presidente respondeu questionamentos sobre as falas do senador Marcos Duval sobre um plano de golpe após as eleições de 2022. Segundo o senador, esse plano seria executado em dezembro do ano passado e consistiria em realizar uma gravação sem autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e depois impedir a posse do presidente Lula. Alvo de uma operação da Polícia Federal, o senador Duval chegou a contar várias versões. Entre elas, ele diz que Jair Bolsonaro e o então deputado federal Daniel Silveira, eles fizeram uma reunião para discutir uma tentativa de golpe de Estado. Um relatório de inquérito da Polícia Federal aponta jogo duplo do senador Marcos Duval em torno do episódio sobre a suposta articulação de uma tentativa de golpe. Após análise das mensagens, a Polícia Federal concluiu que havia uma atuação de caráter absolutamente ambíguo de Marcos Duval, que parecia valer-se de conversas com as mais altas autoridades da República e colocando-as umas contra as outras para angariar respeito pessoal e político. Na saída do depoimento, Jair Bolsonaro negou intimidade com Marcos Duval, mas confirmou o encontro no Palácio da Alvorada. Foi na Alvorada, eu acho que o Marcos Duval também se equivocou, né? Não foi só o Daniel Silveira. O Marcos Duval achava que era na Granja do Torto, demonstrando até nenhuma intimidade comigo, se bem que o Alvorada sempre esteve aberto para todo mundo me procurou. Em conversas com jornalistas, Jair Bolsonaro apresentou um texto enviado por Marcos Duval e encaminhado no aplicativo de mensagens de Bolsonaro. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda de função de ministro e até ser preso é o DS. O PR não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O DS está tentando convencê-lo, dizendo ao PR que eu conseguiria adquirir as peças. O presidente responde a esta mensagem ao senador Duval. É a única ocasião em que o presidente interage com o senador. Coisa de maluco. As informações colhidas pela Polícia Federal neste depoimento serão enviadas ao STF. Vamos então às análises com os nossos comentaristas. Dora Kramer, quero começar com você. O ex-presidente Jair Bolsonaro, na saída desse depoimento prestado, mais um, o quarto, neste ano, a Polícia Federal, ele negou intimidade com o senador Marcos Duval, mas assumiu que esteve presente nessa reunião no Palácio da Alvorada, até consertando a informação do próprio senador, naquela primeira versão que ele deu, dizendo que esteve nessa reunião em que houve essa conspiração de golpe entre o ex-deputado federal Daniel Silveira e o próprio senador Marcos Duval. Na sua opinião, o quanto essa história, ainda que não haja esse envolvimento comprovado direto de Jair Bolsonaro, prejudica o ex-presidente? Olha, Lívia, eu acho que de todas as confusões, de todos os processos, de todas as investigações que envolvem o ex-presidente, esse caso é o que tem menor poder de dano. Por quê? Porque a história, ela foi desmoralizada pelo próprio narrador da história, que é o senador licenciado Marcos Duval, né? Porque cada hora é uma história, um vai e vem, então se prestou mesmo a isso ser qualificado como coisa de maluco. Agora, que a história continua super mal contada, na minha opinião, continua. Eu acho que não tem poder de dano para o ex-presidente, mas a história não está de forma alguma bem contada, até porque nessa mensagem que o advogado mostrou, atribuindo ao DS, ou seja, Daniel Silveira, toda a trama, toda a tentativa para implicar o ministro Alexandre de Moraes,
Trata-se do Daniel Silveira, uma pessoa de tanta intimidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que obteve dele aquele indulto quando ele teve aquela condenação. Mas, do ponto de vista legal, acho que não tem dano para o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista político, como você disse, é o 4º depoimento, ele mesmo disse, vão haver outros depoimentos, enfim, eu acho que o preço aí não vai ser esse depoimento que vai acrescentar qualquer coisa. Isso é um conjunto de coisas que, claro, o prejudicam e já prejudicaram ao ponto de torná-lo inelegível. Agora, Nelson Kobayashi, em nota, o senador Marcos Duval se disse surpreso e indignado com as notícias divulgadas. E, segundo ele, os fatos apresentados estão descontextualizados. Duval completa afirmando, e aqui eu abro aspas, há um claro intuito de antecipar o julgamento pela opinião pública e manchar meu nome. E aqui eu fecho aspas. Coisa de maluco, como diz Bolsonaro, na sua opinião, o Duval precisa de um julgamento público, ele mesmo, com tantas versões apresentadas, com tanta polêmica criada nos últimos anos, nas últimas semanas e meses, ele mesmo já não criou um problema muito grande para ele? Exato, Lívia, foi ele mesmo que se colocou nessa situação. Primeiro, falando coisas desconexas numa live e acusando o ex-presidente de tentativa de golpe. Depois, no outro dia, quando foi esclarecer qual seria o golpe, deu uma versão que depois foi alterada, e aí a gente tem esse cenário hoje em que ele foi o maior prejudicado, perdeu todo o crédito que poderia ter, caiu em descrédito até com os seus pares, não tem sequer ambiente no Senado, infelizmente. Mas daí a gente precisa saber por que é que isso vira uma ação judicial com investigação, com depoimento de ex-presidente, se quando o próprio Marcos Duval, quando foi esclarecer qual seria o suposto plano de golpe, revelou que o plano seria que ele gravasse uma conversa entre ele, o senador, e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E aí esse não seria um golpe, aliás, não seria sequer crime. Pelo contrário, o STF tem jurisprudência, entendimento consolidado de que a gravação clandestina, como é chamada esse tipo de gravação, é um meio de prova lícito, quando uma das partes está gravando com ciência e o outro não está sabendo. Essa gravação clandestina é, inclusive, autorizada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes e em diversos outros processos. Então, quando há o detalhamento, a gente vê que plano de golpe não havia, de fato. E um detalhe muito importante, quando o presidente fala que esse suposto plano seria coisa de maluco, só revela que, de fato, ele estava cercado de alguns malucos, no final das contas.